Olá, muito bom dia. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui via Skype, que vocês já estão ficando acostumados com isso. E hoje, meu entrevistado está aí ao meu lado, é o César de Castro Alves, analista de mercados da consultoria Agro do Itaú BBA. Eles têm feito um trabalho muito legal que eu recomendo para vocês, viu? Vocês são clientes aí do Itaú BBA. Bem, eu estou com o César aqui. Então vamos começar a conversar. César, saiu recentemente uma pesquisa aí de hábitos do produtor, essa semana mesmo. E sabe quais são as informações que eles procuram, seja onde for? Rádio, TV, podcast, internet, as principais. Conteúdo, que é uma coisa que eu e você fazemos, e não a gente faz, e informações sobre o clima, olha aí. Só o que interessa para o produtor rural. Mas vamos começar a falar de mercado. Vamos falar do carro-chefe do agro brasileiro, que é a soja. Esse ano nós tivemos um cenário bem interessante. Janeiro não tinha soja para exportar, porque foi plantada atrasada. Fevereiro também não. Começou em março. Abril, 17 milhões de toneladas exportadas. Isso aí vai trazer reflexos para a safra de inverno, ou safrinha, que vem aí. Como é que vocês estão analisando esse negócio? Olha, Resch, começou complicado, né, lá em outubro, né, a gente teve ali um atraso do plantio, depois acabou virando um atraso de colheita, que sempre tem complicações com muita chuva também no cerrado. A grande preocupação era se isso atrasaria o plantio do milho safrinha, né, que é super sensível aí ao clima. Aconteceu esse atraso, né, o que é negativo. E apesar da produção de soja ter sido muito boa, né, bastante satisfatória, ela teve alguns problemas, mas no geral foi um número bom, mas insuficiente, né, para resolver tanto a nossa questão interna aqui, quanto pensando numa forma global, né, olhando aí para o balanço mundial, não tem um alívio, né? No caso da soja, que foi o que você perguntou, o quadro do milho ele pegou carona nesse problema da soja, do atraso, e se somou a uma chegada muito precoce da seca, né, especialmente aí nos estados do sul, né, que são o Paraná, Mato Grosso do Sul, que são importantes em milho safrinha, mas também Minas Gerais, Goiás, São Paulo, foi muito ruim. Então a gente espera um número menor aí de safrinha, tá? Eu não tenho aqui uma projeção disso, mas eu posso te falar que me chamou a atenção o número da Agroconsult, que eles divulgaram esses dias, 66 milhões, né, de toneladas, 15% menor do que a estimativa que eles tinham no começo do plantio. Então, assim, a Conab tem uma leitura mais otimista, mas eu acho que o estrago vai ser grande. Então, a gente tem, assim, tivemos uma boa produção de soja, de milho vai ser abaixo do esperado, e isso coloca uma pressão grande para nós aqui, né? Eu digo para nós, os demandantes, os elos demandantes, que principalmente o setor de proteína animal, que não precisava contar com uma boa safrinha para que tivesse algum alívio no segundo semestre, né? Desde o ano passado a gente já vem sentindo esse clima, e agora, mais especificamente esse ano, uma reação muito forte aconteceu lá em Chicago, né? Em milho e soja, refletindo um aperto enorme lá, principalmente no balanço de soja. A safra americana está sendo plantada muito bem, né, numa velocidade muito boa, desenha boas perspectivas, mas não pode dar nada errado, né? Mesmo que eles escolham o esperado normal, os balanços ainda vão ficar muito apertados no final do ciclo, porque do lado da demanda a gente tem aí uma aceleração, né, por conta primeiro da China, né, com essa história de recompor os rebanhos suínos e virar um player na importação de milho, e também por conta da recuperação econômica que vai acontecer inevitavelmente com essas vacinações avançando, especialmente lá no hemisfério norte. Então, um quadro bem preocupante aí para demandantes de ração, né, de grãos. E, obviamente, muito bom para produtores, né, sem dúvida. Mas tem uma história, viu? Quer dizer, o preço da soja é 180, 170 por aí, e o milho mais de 100, que era uma coisa que nunca me passou pela cabeça uma coisa dessa, tem a ver com o problema mundial, não é um problema brasileiro especificamente. Nos Estados Unidos, o estoque de soja eu nunca vi tão baixo. Baixíssimo. Fala assim, 3 milhões de toneladas apenas, né? 3%,
uma relação estoque-uso das menores já vistas, se não a menor. Isso se der tudo certo, né, Hash? Se der algum problema aí no mês de julho, agosto, que são críticos lá para o desenvolvimento da lavoura, vai saber onde esses níveis de preço vão parar, né? Então, uma situação bem delicada, que não deve se resolver nesse ano, né? Claro que preços altos sempre atraem o avanço de plantio, e no devido momento, se São Pedro tiver de acordo, isso vira produção, mas não se resolve em um ano, né? E assim, eu sempre lembro que São Pedro, quando quer dar empinar a carroça, vai com força, né? Haja vista a nossa safrinha aqui, o que aconteceu, né? Então... Empina mesmo, né? Então para o Brasil, aqui nós estamos em maio, né? Maio, junho, não há a menor possibilidade, por exemplo, de refresco para produtor de aves, suínos e confinado, boi confinado, né? Olha, alguma acomodação, Hash, pode acontecer, mas nós não trabalhamos com queda de preço significativa para trazer alívio, tá? Esse alívio terá que vir de repasse de preços aí, no pessoal de aves e suínos já está fazendo e estão sinalizando que precisarão subir mais os preços, e precisa mesmo, porque já tem bastante tempo que as margens estão muito pressionadas, né? Desde o ano passado, aos preços de mercado spot, já está muito apertado. Agora, o ano passado, muita gente ainda tinha milho originado e soja a preços mais baixos. Agora nós já estamos há uns 6 meses aí com os preços muito elevados, ninguém mais tem grão barato. Então, agora não tem mais jeito, tem que repassar os preços e isso vai fazer o frango subir, né? Eu acredito, o ovo, num ambiente complicado econômico, né? Que a gente está se recuperando aí de um tombo grande o ano passado e vai ter que acontecer, né, esse repasse, porque a gritaria está forte, o setor está muito pressionado, isso vale para suínos também, que apesar de boas exportações para a China, o mercado interno está fraco, então acho que por aí. Bom, e esse preço da carne, do frango, do suíno, do ovo, esse dinheiro vai sair do seu bolso, né? O meu, do seu, do de todos nós, não tem jeito. Olha, já agora escuta-me. Fala, perdão. Melhor já ir estocando aí seu ovo, né? Aquelas picanhas que você gosta de comprar de caixas, e o queijo canastra também, não esquece dele, porque vai subir também. Pois eu ia te perguntar isso, mas mais no final do programa. O mercado do canastra não tem oscilação, né? Não tem volatilidade. É sempre alto, né? É sempre alto, principalmente aqui em São Paulo, né? Que a gente está bem distante da serra e quer apreciar aquela iguaria lá e tem que pagar bem caro. Eu não entendo o negócio, eu não sei se você é economista, é agrônomo, mas enfim, não me lembro agora, mas de onde é que vem? Por exemplo, tudo bem, tem aí o auxílio emergencial de novo, os preços estão todos em alta mesmo, de alimento, realmente dá para notar, quer dizer, a gente percebe que é só ir comprar alguma coisa para você saber. De onde é que agora, nos últimos dias aí, eu vi que houve os economistas refizeram bancos, o Rabobank e outros bancos, todos acreditando aí num crescimento do PIB de 3,5%, 4,3%. De onde que vem isso, César, você sabe? Sei. Isso vem, Hash, de um carrego estatístico, né? Por conta do tombo do ano passado, com o PIB calculado com base no ano anterior. Então, como a queda foi muito forte o ano que vem, esses 4% de recuperação, na verdade, é só voltando onde nós estávamos antes. Não é um número que traz otimismo. Tanto é que os indicadores de emprego, né, vão seguir estáveis, né? O desemprego não alivia, e em que pese o fato de que uma parte desses números, eles vão tender a melhorar pela própria dinâmica das vacinações, né? Por mais que a gente esteja num ritmo lento aqui, né, acho que pouco mais de 10% da população foi vacinada com as 2 doses, ainda falta muita coisa, mas a gente vai caminhar para um melhor, né, eu acredito, né, sem entrar nas questões aí econômicas, que eu nem posso comentar, né? Tem a área de macro do banco que é isso, mas eu acho que essa leitura do PIB, ela reflete principalmente uma recuperação em cima de um tombo. Então, na verdade, não é nada brilhante. E lembrando que o ano que vem é um ano eleitoral, né? A gente vai ter aí
tá essa disputa grande aí para ver se emplaca um auxílio maior vis-à-vis nossa questão fiscal, que é preocupante. Então, não dá para animar com esse número, não, embora ele tenha um viés para melhor, tá? Em função dessa perspectiva de vacinações e também sem considerar que vamos ter uma terceira onda violenta, obviamente isso é muito ruim se voltar, né, se acontecer. Ninguém sabe, né, mas é um 4% que só volta onde a gente estava 2 anos atrás, antes da Covid, tá? A partida foi empatada. Eu vou chamar um pequeno intervalo, é muito rápido. A gente volta já. Eu converso com o César de Castro Alves, analista de mercados da consultoria Agro do Itaú BBA. Já já estou de volta. Ok, eu estou de volta. O programa é Mercado Futuro. Eu converso com o analista de mercado da consultoria Agro do Itaú BBA, um dos maiores bancos brasileiros, e estão falando aí das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, porque a China continua com um apetite enorme, os Estados Unidos também parece que a economia está melhorando. A taxa de juros no Brasil. Eu estou fazendo uma... Eu entrevistei um economista outro dia, eu estou apostando em Selic, 5,5, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele está apostando menos. Dólar eu não chuto porque eu sei que derruba todo mundo, mas ele chutou e pediu para eu gravar aqui, eu marquei. Ele acha que até no final do ano o dólar, taxa cambial no Brasil, vai estar em R$ 4,80. Não quero que você faça negócio de dólar, mas a taxa de juros interfere muito no agro, essa taxa nova aí? Não, né? O plano de safra já está definido, né? Vai ter um outro agora, né? Olha, Resch, bom, primeiramente deixa eu dizer aqui que eu não posso comentar de assuntos de macroeconomia porque tem uma área do banco. Tá bom. Eu posso te dizer que a taxa de juros projetada pela área lá é 5,5, né, a Selic, final do ano, e o câmbio é 5,30. E para o ano que vem, final de 22, 5,50. A leitura do time lá é que não tem tanto espaço para a gente ter uma apreciação grande por conta das nossas razões aqui, a questão fiscal e eleições o ano que vem, que ainda não está no preço, tá? Então, só para te dar... O mercado ainda não precificou isso. Não, acho que está cedo, e é um câmbio razoável para o agro, né? O risco grande seria a gente vir aí, né, com essa safra, fazer os custos a 5,50 e o câmbio depois cair para 4,50. Isso parece improvável, tá? Parece improvável. E vamos falar de coisa boa, então. Agora tem notícia boa. O café está se recuperando lá em Nova York, está se recuperando aqui, fazendo a conversão lá em Nova York, já está 1.100, 1.050. O mercado do café teve muitos problemas, é verdade, mas esse ano os preços vão subir, é isso mesmo? É isso, Resch, eu acho que não tem jeito, a safra de arábica ela quebrou mesmo, né? Ela está sendo colhida agora, só tem notícia ruim para vir aí nesse sentido, vai confirmar essa quebra aí, que uns falam em 30, outros um pouco mais, do arábica. Conilon é melhor, né? Cresce um pouco e pegou carona na alta, né? Então, para o Conilon é um ano de safra um pouquinho maior e preços muito melhores. Então, o produtor de café, sim, tem motivos aí para ficar mais animado, em que pese o fato de muita gente ter vendido antes, né? Quando o café foi a 600, que foi um bom preço, sem dúvida, naquela ocasião. E eu acho que, assim, pelo menos até a gente atravessar o inverno aí, né? Chegar em setembro, conhecer de fato a cara dessa safra, tem só upside, tá? Eu acho que pode andar mais, mas depois, a depender de chuvas, de uma série de fatores, eu acho que o mercado pode voltar a acomodar um pouco, olhando para o ano que vem, que vai ser uma safra maior, mas que já tem problema também, né? Porque essa seca maluca aqui, que a gente viu aqui em Minas Gerais e São Paulo e ainda está, ela vai colocar os cafezais, laranjais e cana também numa condição muito ruim ali em setembro, né? Vai estar um caos, né? Safra de café, as lavouras já estão não cresceu direito, então o ano que vem é uma safra maior de café, mas uma maior comprometida. Então isso deveria fazer preço mais adiante também. Teoricamente o balanço vai ficar deficitário aí, né? As nossas estimativas, que eu pego carona nos números do USDA e sinaliza mais ou menos 5 milhões de saca de déficit nesse ano que vai começar agora, e
vindo de um ano de superávit de 10 milhões de sacas. Então aperta mesmo o café, mas eu acho que depois, né, do retorno das chuvas, aí é um outro momento porque literalmente Nova York está num nível de preços que não é um nível de preço de equilíbrio, né, é um nível de preço de mercado escasso, né, $1,50 e com viés para cima. Então acho que o produtor, mensagem aqui para o produtor, e aproveitando o mercado, não deixar passar essa alta, principalmente porque café tem telas longas, né? Dá para o cara fixar 22, 23, 24, a preços muito interessantes. Esses R$1.000 que você falou aí hoje, ele não chega no produtor aqui, né? Claro, mas para os anos seguintes tem tela que permite o produtor fixar próximo disso. Então, como a gente não sabe qual vai ser câmbio mais para frente, não sabemos como é que vai ser a recuperação, né? Da produção brasileira no ano que vem, eu acho que esse preço tem que ser aproveitado com bastante cautela, porque veja que o problema que a gente tem hoje é que produtores, muitos fixaram muito e agora estão com uma baita frustração, não vão colher, vão ter que renegociar contratos em alguns casos. Então, é sempre oportuno ir devagar aí com o andar da carruagem, mas não perdendo a chance de garantir bons preços, né? Porque realmente café de 850 e até 1.000 para os próximos anos faz frente aí à alta de custos de produção também, que é bem relevante, né, que aconteceu. Duas coisas, o produtor de soja, eu até escrevi um artigo aí para um site, o produtor de soja que vendeu antecipado ficou muito chateado, que na hora que ele foi entregar essa soja, em março, abril, ele olhava para a tela, como vocês dizem, ele tinha vendido por 80, que era um preço baita, preço bom, só que estava 150, 160. Aí eu escrevi um artigo sugerindo que o mercado futuro tem uma ferramenta para isso, chama contrato de opção, né? Você vende e se não quiser, não exerce, perde o prêmio, né? E o produtor de café também está passando mais ou menos pelo mesmo problema, não é isso? Olha, o de café, o de boi, o de milho, tudo, subiu tudo, né, Resch? Então, quem foi fixando um pouco, né? É claro que ninguém pensa que podia ter acontecido o contrário, poderia ter caído. Então, o preço bom é aquele que permite você pagar os custos de produção e te deixa uma margem razoável, né, satisfatória. Não deve ter... a busca aí da proteção deve ser acima de tudo. Agora, tem ferramentas como você comentou, né, de hedge, que permite você travar o piso e aproveitar a alta quando ela vier. O que não dá para fazer é querer fazer isso quando já subiu tudo, porque aí fica caro, né? A proteção fica cara. Então, é sempre bom ir tendo uma disciplina de usar esses instrumentos aí e que são muito bons, né? No caso de grãos, então, por conta das telas longas. Do boi é mais complicado porque é pouco líquido o mercado e tem um horizonte pequeno aí em relação ao tamanho do ciclo de produção, mas também é possível fazer outros tipos de contrato e proteger preço. Ontem um amigo meu, jornalista Alex Blanco, me contou a história de um cafeicultor que acho que até vendeu a fazenda agora, ele está só passeando agora, se é que dá para passear. Não sei se você conheceu o Lineu Costa Lima, de Mococa. Isso quem me contou foi o Alex. Ele falou assim, não, eu não uso o mercado futuro, eu faço o hedge caipira. Aí, como é que é o hedge caipira? É o seguinte, eu vejo quanto eu vou produzir, divido por 12, vendo um lote cada mês. Quando o preço sobe, eu não pego toda a alta, mas quando o preço cai, eu não fico de cuecas. Isso aí, tá vendo? O preço médio, né? É isso, é excelente. Olha, tem cafeicultores aí no Brasil bem tradicionais e com história de grande sucesso que opera dessa maneira, Resch. É claro que isso não é para qualquer um, porque tem gente que precisa vender mais do que 12 avos por mês, né? Para fazer frente às despesas, mas importante. Me conta uma coisa, não seria um cenário para uma tempestade perfeita, o que eu vou te falar agora? O boi, a arroba do boi 300 continua ali hoje ainda, está acima de 300 ainda aqui em São Paulo. A carne bovina, a gente consome 70%, 75% no mercado interno. Acho que é por aí. Talvez um pouco menos, não sei. O consumo com o preço está caro para a gente. Isso aí não pode formar uma tempestade perfeita, quer dizer, vai ter carne, mas não vai ter comprador, vai ter que exportar mais. Não dá para pintar um cenário meio esquisito aí?
Olha, Resch, eu acho que o caso de boi é o seguinte, os abates estão 10% menores do que o do ano passado, né? O ciclo pecuário está fortíssimo, os produtores estão retendo vacas, então tem pouca oferta disponível de gado para abate nos frigoríficos. Isso por si só já contrata uma queda do consumo, porque mesmo que a exportação não crescesse, justamente porque 70% da produção fica aqui, mesmo que não crescesse a exportação, já ia cair o consumo por conta dessa queda de 10% esse ano, e em cima de 10% do ano passado, né? Veja que nós estamos abatendo muito pouco. Então, eu acho que a falta de oferta aí faz o preço ficar alto e protege o produtor até que o ciclo vire, né? E aí a próxima etapa dessa história é essa vacada toda que está sendo retida desde 2019, vai produzir bastante bezerro, essa bezerrada vai aumentar bastante a oferta de boi gordo lá na frente. Isso não é para esse ano, talvez nem para o próximo. Mas, na hora que isso vir, é um problemão, porque todo mundo hoje está comprando bezerro, boi magro a preços muito altos, e na hora que o boi inflexionar, isso pode virar um problema, porque a relação ficou muito desfavorável, né? Agora, o problema que eu vejo da pecuária, e é o problema do suíno também, é a concentração na China, né? 65% da exportação vai para a China, mais Hong Kong, o que significa que se o humor lá mudar, a gente capota mesmo, tá? Agora, o suíno está produzindo muito, né? Produção elevada. Agora, o boi não. O boi está... Então, assim, eu acho que o consumo vai cair, no caso de boi, mais um pouco esse ano. O ano passado, nos nossos cálculos, foi o menor em 15 anos. Esse ano deve cair um pouco mais, justamente porque a produção está menor. Não é nem por conta da exportação, que tem uma boa perspectiva. E até essa história recente aí da Argentina, né, bloqueando a exportação lá, poderia até virar uma janela a mais para a gente exportar aqui, mas nós também temos restrição de oferta para atender. Uma Argentina é 800 mil toneladas por ano, a China 70% disso, é muita coisa, né, se permanecer fechado. A conversa é que reabre em 30 dias, mas é um cenário escasso, tá? De boi eu acho que é bastante escasso. Vamos ter que comer carne de ervilha. Eu vou chamar Fala. Não, achei que você ia falar linguiça, mas por ervilha aí você já mudou mesmo. Não tem hambúrguer de ervilha aí? Eu sei que você gosta mesmo, é do de carne, tá? Não tenta me enganar aqui, não. Não, eu tô com os texanos. O Texas eu li em alguma rede aí, algum grupo, que o Texas proíbe. Eu concordo com isso. Vai proibir que o que não seja de carne seja chamado de hambúrguer. Hambúrguer é de carne, de ervilha é uma pasta de eu sabor acho. carne. É igual chamar leite que não é de vaca, que não leite, é de vaca. Queijo sem leite. Não dá, né? Não dá. Vou chamar de outro nome. Gente, esse é o César de Castro Borges. Quem é César de Castro Borges? César de Castro Alves, consultor de mercado do Itaú BBA. A gente volta rapidamente. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa é com o analista de mercados da consultoria agro do Itaú BBA, César de Castro Alves, que também é um grande apreciador como eu. É pena que a gente está distante, porque às vezes quando ele ia ao estúdio, ele levava um menu degustação de queijo da Serra Canastra. Agora, eu sei que na outra sala aí da casa dele deve ter uns 3 ou 4, mas eu vou ficar com vontade. Não vou nem te mostrar. Não mostra não. César, aves, suínos, bovinos. No Brasil, então, vai ter uma queda de consumo. A carne de boi continua caindo. O frango já está acima, né? Nem ovo, então a gente vai cacarejar, porque ovo também vai subir, você disse que vai subir. Na questão, eu tenho visto que nos relatórios, nas publicações do Itaú, vocês falam bastante de algodão. O algodão é uma lavoura cara de produção, né? Exige uma atenção agronômica muito grande, ela é um produto... E o Brasil, pelo que eu tenho lido nos relatórios de vocês e em outros aí, o Brasil virou um produtor de algodão de primeiro mundo. O algodão produzido no Brasil hoje tem aquela coisa de fibra curta, fibra longa, é um algodão que aquela International Cotton, não sei o que lá, aprova. E eles
os produtores de soja acho que foram os primeiros, não sei. Mas os produtores de algodão vendem agora, eles estão vendendo safra 24, 23. É isso mesmo, esse pessoal é altamente moderno, digamos assim. É isso? É assim que funciona? Muito, muito, né? Altamente tecnificado. Eu acho que é uma cultura de alto investimento, né? Uma cultura anual, mas que exige muito, né? Por hectare plantado. Ela exige também um maquinário, toda uma estrutura, né? Que não é comum, não é fácil de deixar de plantar, né? Escolher esse ano não vou plantar algodão. Quando o produtor faz isso é porque ele está muito sem perspectiva. Então, sim, é muito. E o Brasil, a qualidade da produção também, ela tem se elevado bastante, né? Isso está cada vez mais em grandes grupos empresariais, né? Mas produtores, como os produtores de grãos, né? Que são também, que fazem algodão safrinha, muitos, eles têm tido bons resultados nos últimos anos. Isso tem ajudado também a permitir as aquisições desses equipamentos e entrar e ganhar participação, relevância no algodão. Aqui, nesse ponto, Resch, acho que é importante destacar o seguinte: apesar da pandemia ter dado um grande susto no preço do algodão, né, há um ano atrás, no meio da derrocada do petróleo lá, né, que ficou até petróleo negativo, né, a gente nunca tinha visto aquilo. O algodão ele é muito correlacionado tanto com a atividade econômica mundial quanto com o preço do petróleo. Ele se recuperou fortemente, né? Então, assim, foi uma recuperação bastante expressiva e o que sinalizou boas perspectivas. Então, o que poderia ser um tranco do algodão na produção, um desestímulo e virar área mais para grãos, acabou não acontecendo. Então, devemos aí ter também bons números aí do algodão e eu acho que aí, nesse caso, essa melhora da tempestade aí, né, pandemia, mundo afora, é altamente positivo para a pluma, né? Lembrando que a China é super importante aí, eles estão recuperando fortemente, a tendência é positiva, tá? Eu vejo com bons olhos aí essa perspectiva, né? Recomendo até, se eu puder fazer uma propaganda, todo mundo lê nossos relatórios, o Agromensal, que todo mês a gente calibra lá a visão do último mês, né? Toda sexta-feira nós fazemos nosso podcast, Prosa Agro também, está em todas as plataformas, fazendo um rápido comentário de 5 minutos, o que aconteceu na semana, e na próxima semana, talvez, a gente vai soltar um dos nossos mais importantes relatórios do ano, que é o Visão Agro, que a gente faz um olhar para o ano safra, que vai começar. Então, a partir, talvez, da semana que vem, vai estar, o material é aberto, tal, vai estar aí, você vai receber e pode repassar para quem você quiser e, por favor, nos ajude a divulgar, vai ter toda essa discussão lá por todas as cadeias, inclusive o algodão. Me conte uma coisa, César. Quando se junta lá você, o Guilherme, enfim, o seu time lá, né? O time do Agro, do BBA. Vocês discutem uma coisa que eu tenho perguntado para todo entrevistado aqui, porque é uma coisa que eu tento imaginar o que pode rolar. Os Estados Unidos, o senhor Joe Biden está pondo trilhões na economia americana. Isso já está gerando, segundo aquele articulista lá do Financial Times, Martin Wolf, já está gerando inflação, certo? Lá. Certo. O Brasil, dependente do jeito que é para o agronegócio da China. Vocês discutem, existe alguma possibilidade de o Brasil vender menos para a China e mais para outros países? Para mim parece uma questão meio insolúvel. Como é que vocês pensam essa coisa aí? Olha, Resch, em vários produtos aí, a China ela é um dos mercados que tem melhor perspectiva, né? Não é só a China, mas tem outros países ali do Sudeste Asiático que provavelmente vão precisar importar muita proteína, tem espaço para aumentar renda e, por sua vez, isso tira a demanda de grãos, né, brutos e leva para proteínas. Então tem muita perspectiva não só na China. Agora, ao mesmo tempo, a gente já está altamente concentrado, né, em soja, nem se fala, né, carnes também. Não é o caso do frango. A China ainda é pouco representativa para o frango, né, primeiro porque ela produz muito e segundo porque o frango tem mais de 150 destinos, né? Agora, no suíno, na carne bovina, já é muito elevado e eu acho que vai continuar, tá? Porque no caso de boi, eles só consomem 5 quilos per capita ano. Agora que eles estão conhecendo carne bovina,
E então tem um longo espaço para esse consumo aumentar, mesmo depois que eles se recuperarem da peste suína africana, porque aí recupera a produção de suínos, mas essa demanda de carne bovina, ela está mais ligada a quem tem renda mais elevada, que os jovens, os chineses que se ocidentalizaram, e é um mercado de carne premium, tá? Não é qualquer boi. Você sabe que a gente exporta o boi para a China, é um boi top aqui, super precoce. Então, tem o boi China, né? A gente não vai vender carne ruim para eles. Eu acho que as exigências vão até aumentar e olha, Deus nos livre se eles descobrirem pão de queijo, viu, Hash? Porque senão aí acabou a vaca leiteira. Essa foi boa. E se eles descobrirem o queijo da canaça? Não vão comer mais nenhum. Aí vai ficar R$1.000 um queijo. Não, você sabe que eu li uma declaração da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a deputada Tereza Cristina, que nos próximos 4 anos, 35 milhões de famílias de chineses... Não, é um número astronômico de famílias chinesas que iam ter uma renda anual de 35 mil dólares. Fazendo isso por reais e tal, dá uns 15 mil reais por mês. Esse pessoal, que é muita gente, vai comer melhor, isso não tenha dúvida. E a China está assim, tem essas ondas, né? Isso é comum lá, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E eles prezam muito pela segurança alimentar, né? Mas não estão dando conta de produzir tudo que eles precisam. E a tendência é não dar, tá, Hash? Não conseguir não dando, porque além essas famílias, muitas estão vindo ainda das zonas rurais e ainda tem muita gente para vir para as cidades e aumentar os salários, né? E isso desenha uma perspectiva forte aí para alimentos, sem dúvida. O que eu acho é que o Brasil devia forçar a barra mais, porque tem Indonésia, Mianmar, tem um monte de países aí com uma população gigantesca, a Índia mesmo. Eu li ontem, antes de ontem, que a Índia, daqui a alguns anos, vai passar a população da China, 1,4 bilhão, é boca para todo lado. É que a Índia eu acho que vai demorar um pouco mais, né? A situação é complicada lá. Sim, concordo. A China é a próxima Índia, mas tem grandes desafios próprios, né? E no caso das carnes, tem questões religiosas também que restringem, mas sem dúvida, é um mercado muito grande ainda para a gente aí explorar mais e tem espaço sim. Bom, nosso tempo acabou. Você quer acrescentar alguma coisa mais que eu esqueci de... Só te agradecer muito e pedir para ser convidado mais, porque tem acho que uns 2 anos que você não me convidava para conversar, é só os grandes nomes, né? Eu sei que eu pertenço a um batalhão, a um pelotão. Então, imagina. Muito satisfeito. Você é um dos tops aqui da minha lista, cara. Vamos ver agora no YouTube como é que é. Vamos ver teus fãs como é que vão correr atrás. Fica aí. Eu só vou dar um tchau para os telespectadores, depois a gente conversa o que eu chamo de backstage, atrás do palco. Tá bom. Hoje não teve palhinha de música, mas a próxima vez vai ter. Gente, programa Mercado Futuro, entrevistado César de Castro Alves. Falamos do mercado mundial, praticamente. Ele falou do mercado dos principais commodities agrícolas. E na próxima semana tem outro programa com entrevistado top de linha, que nem o César. Então, um abraço para vocês e até semana que vem.